continuidade à nossa série de vídeos sobre outros evangelhos, baseado no texto de Gálatas 1, versículo 6 ao 8, a qual o apóstolo Paulo declara que se alguém apresentar-nos um outro evangelho, ou até mesmo ele mesmo, ou até mesmo um anjo, apresentar um evangelho diferente do qual ele tinha ensinado à igreja de Gálatas, nós devíamos considerar como anátema, ou seja, maldição. Pois bem, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês de um outro evangelho que tem afastado muitas pessoas do evangelho de Cristo, do evangelho da verdade, do evangelho ensinado pelo Senhor Jesus. É o evangelho ao qual eu denomino como o evangelho da desgraça. Não o evangelho da graça, mas a falsa graça. A graça enganosa, a graça mentirosa. Sim, aquela graça que não tem graça nenhuma, que distorce a mensagem de amor, perdão e misericórdia do Criador a toda a humanidade, através do seu Filho Jesus Cristo. É a graça que diz, é a falsa graça, né, que diz que o pecado ele foi levado na cruz, então hoje não existe mais pecado. É a falsa graça que ensina que o pecado habita na minha carne, então eu posso pecar, né, porque na verdade Jesus já levou sobre si os meus pecados na cruz do Calvário. Essa é a falsa graça, é a graça da desgraça, né? É o caminho largo que conduz à perdição, é o caminho que conduz à morte eterna, à condenação eterna. Esses pregadores ensinam que já que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, logo nós estamos livres do pecado. Então nós podemos pecar tranquilamente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. São igrejas, não vou citar o nome, mas você pode estar se perguntando, será que existem igrejas que ensinam esse tipo de evangelho? Sim, ensinam e até tem programa na televisão. São igrejas onde é normal adulterar, onde é normal o divórcio, onde é normal fumar, beber, né, ouvir músicas mundanas, né, se associar com esse mundo, onde é normal tudo aquilo que Deus declara como pecado. Afinal de contas, eles proclamam que não existe mais pecado. Jesus se fez pecado por nós e ele venceu o pecado na cruz. Pois bem, queridos, Jesus morreu na cruz não para que vivêssemos no pecado, mas para que vencêssemos o pecado como ele venceu. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Não só a morte física, a morte natural, mas a morte eterna no lago de fogo e de enxofre. A palavra de Deus, ela é muito simples ao exclamar, ao proclamar a graça de Deus, como algo que nós não merecíamos em tempo algum, porque de nós não há bem nenhum a não ser uma natureza corrompida, uma natureza pecaminosa, que precisa sempre de regeneração, e essa regeneração vinda do poder da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Existem diversos movimentos da falsa graça ou da desgraça, principalmente nos Estados Unidos, principalmente em países da América Latina, América Central, América do Sul, e também no Brasil. Só que eles não declaram isso muito abertamente. Eles ensinam essas doutrinas de demônios encobertamente. Eu quero refutar o evangelho da desgraça, né, apenas com um texto. Teríamos vários textos na Bíblia, mas apenas com um texto. E eu quero abrir a palavra de Deus contigo nesse momento, em Romanos, no capítulo de número 6. Romanos capítulo 6,
no versículo de número 1. Olha o que Paulo diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a pergunta que Paulo faz diante já de uma certa movimentação do evangelho da desgraça, já na época da igreja primitiva, já na época do apóstolo Paulo. A resposta está no versículo 2. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Queridos, eis que tudo novo se fez. Em Cristo Jesus, nós temos condições de vencer o pecado, de vencer as pressões e as vontades pecaminosas do nosso ego e da nossa natureza humana corrompida. Não creia no evangelho da desgraça. Identifique, quando você estiver ouvindo uma pregação, identifique a sutileza quando se trata da graça, quando esses falsos profetas anunciam sobre a graça. E identifique quando eles apresentarem a graça de uma forma libertina. A graça, meu querido, é uma condição, é um favor de Deus imerecido, mas é muito mais do que essa frase. É uma condição dada pelo Espírito de Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, para que nós vivamos em novidade de vida. Que Deus te abençoe. Viva o Evangelho da Graça. Creia no Evangelho da Graça. Que o Senhor Jesus Cristo te conduza a pastos verdejantes. Eu sou o pastor Luiz, da Igreja Antioquia, congregação de Realengo, e esse foi mais um vídeo sobre outros evangelhos. Até o próximo, que Deus te abençoe.